Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículo 19. Se tiver alguém sem a Bíblia, chame ele ou ela para lê-la com você. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 9, que se uma pessoa ouve a palavra e não guarda, o inimigo vem. Êxodo capítulo 3, capítulo 2, verso 19. Mateus capítulo 13, verso 19 também diz que ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arranca a semente do coração. Diga para essa pessoa que está do seu lado: Deus vai falar. E Deus só tem uma boca. Então não fale comigo, porque o meu Deus vai falar comigo. Êxodo capítulo 2, verso 19, quem encontrou diz amém. Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Ele ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Ele perguntou às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés concordou em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora. Zípora deu à luz a um filho, a quem Moisés chamou Gerson, dizendo: peregrino sou em terra estranha. Depois de muitos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão por causa dela, clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. E ouvindo Deus o seu gemido, se lembrou da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus aos filhos de Israel, e Deus os conheceu. Senhor meu Pai, a tua palavra foi lida. Fala conosco não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que tu queres. Se assente dando um glória a Deus bem gostoso aí para Jesus. Nós acabamos de ler Êxodo capítulo 2, verso 19. Se você não lê o contexto, pode ser que a pessoa não entenda. Mas o que nós estamos vendo aqui é um homem aparentemente fracassado. Um homem que é estrangeiro em terra estranha. Um homem que não tinha aonde morar. Um homem que precisou morar de favor na casa de alguém. Um homem que, quando nós olharmos somente para este versículo, sem um contexto, nós vamos falar: este homem está no fracasso. Este homem é um fracassado. É um egípcio fracassado. Porque não tem onde morar. Está no campo, sem destino e sem rumo. E a Bíblia diz que assim estava Moisés. Assim estava Moisés, com medo. Medo do fracasso. E é o que nós vamos ministrar nessa noite. Enfrentando o medo do fracasso. Se você já sentiu medo por alguma pergunta, mesmo que você tenha a resposta, por medo você não respondeu. Talvez você tenha enfrentado o medo da mudança de emprego, o novo namoro depois de ter terminado o relacionamento. Talvez você está enfrentando algum tipo de medo aqui nessa noite. Todos nós temos medo. Tem pessoas que têm medo de altura, tem pessoas que têm medo de lugares fechados, tem pessoas que têm medo de avião, tem pessoas que têm medo de passar sobre pontes. Todos nós temos algum tipo de medo dentro da alma. Mas o segundo maior medo é o medo de fracassar. Quantas pessoas estão com medo de fracassar no amor, por isso não amam mais? De fracassar com o pai,
com os irmãos, de fracassar como profissional. E com medo de fracassar, muitos não tentam de novo. Muitos se refugiam nas drogas e na bebida por causa do medo. Por causa disso, o medo de fracassar, nunca decidem nada. Tem pessoas que não sabem tomar decisão com medo de errar. Tem pessoas que não tomam decisão com medo de errar e ser rejeitado. Nunca decidem com medo de errar, por não saber lidar com o que é errado. Olha, tem pessoas que por não decidir, estão vivendo sozinhos. Nunca avançam. Sabe por quê? O medo de fracassar tem paralisado muitas pessoas. Estão sempre dizendo assim: quem sou eu para conseguir isso? Quem sou eu para fazer tal coisa? Quem sou eu para alcançar tal objetivo? Porque estão com medo do fracasso. O texto que nós lemos, nós vamos entender somente com o contexto. Por que Moisés estava assim? Moisés é um homem que conheceu toda a cultura do Egito. Por isso, embora sendo hebreu de nascimento, culturalmente ele era um egípcio. Aprendeu todas as ciências do Egito. Agora Moisés é um homem maduro e percebe que o povo está sofrendo e precisa libertá-lo. Deus mais tarde vai chamar Moisés. Só que antes, Moisés tinha que passar por uma experiência. A experiência de vencer o fracasso e atender o chamado de Deus. Sabe como Moisés lidou com isso? É do mesmo jeito que Deus está lidando com você. É do mesmo jeito que Deus nos conduz. Deus conduziu a Moisés para vencer o medo do fracasso. Moisés no começo tentou libertar o povo do seu próprio jeito. Agiu antes do tempo. Agiu com sua própria força. Agir, irmão, segundo o que nós queremos, fatalmente nós vamos alcançar um fracasso. Se você tentar fazer do seu jeito, não vai gerar sucesso. O que está mais perto é o fracasso. E quem fracassa, certamente é rejeitado. Quem fracassa na vida, fatalmente, parece ver os sonhos distantes. Agora, fracassar não é uma experiência que só Moisés teve. Muitos de nós vamos ainda fracassar em alguma área da nossa vida. Tiago capítulo 3, versículo 2 diz assim: todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 diz assim: não há ninguém na terra que faz o que é certo todo o tempo e que nunca cometa engano. Não fique querendo ser uma pessoa perfeita demais. Não fique querendo cobrar dos outros a perfeição que você não tem. Todos nós temos